Tem erro na Bíblia? É uma pergunta interessante. Vamos tratar desse assunto aqui que é super importante. Parece bobagem, mas não é. É importante. O que é erro? Porque para a gente dizer se tem erro ou não tem, o que seria erro? Por exemplo, contradição de narrativa. Tem? Tem uma consciência da inerrância no meio evangélico que torna, a meu ver, torna as pessoas extremamente sensíveis a esse assunto. E essa doutrina é uma doutrina da inerrância, né, que formou, inclusive formou a minha cabeça em relação a isso. E eu tive choques quando eu observei algumas, eu vou chamar aqui de aparentes contradições. Eu vou pegar leve aqui, vou chamar de aparentes contradições. Eu vou dar ênfase aqui em duas passagens, né? Aquela questão do Mateus 27 e Atos capítulo 1. Né? Duas questões ocorrem, surgem, suscitam daí quando você lê e compara essas duas passagens. Primeira questão: quem comprou o campo de sangue? A Celdama, o campo onde Judas se suicidou. Segunda pergunta: por que o campo de sangue herdou esse nome? Então são duas perguntas. Eu vou ler aqui Mateus 27, depois vou ler Atos capítulo 1. O Mateus 27 eu vou ler do versículo 3 até o 8. Diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu ao chefe do sacerdote e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, dizendo: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes juntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro, para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até os dias de hoje. Então você vê aqui o seguinte: versículo 6, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram que é contra é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro. Vou repetir: os chefes dos sacerdotes decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro. Então foram os sacerdotes que compraram o campo. É o que diz Mateus. Né? E por isso esse campo se chama Campo de Sangue até os dias de hoje. Qual é o motivo aqui? O motivo aqui pelo qual se chama. Primeiro, os sacerdotes compraram. Segundo, e o nome do campo de sangue? Por que se chamou dessa forma? Porque eles, os sacerdotes, concluíram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então usaram esse dinheiro para comprar um campo, o campo do oleiro, para servir de cemitério para os estrangeiros não serem sepultados junto com os judeus, que eles tinham aquela visão assim de pureza, né? A pureza do povo, não podia sepultar estrangeiro junto. Então, pelo fato de ter sido dinheiro de sangue, o campo passou a se chamar campo de sangue. Isso é Mateus. Vamos para Atos capítulo 1 agora. Atos capítulo 1, essa questão do Judas, quem toca é o Pedro, o apóstolo Pedro, né? Depois que Jesus ali ascendeu aos céus, segundo o relato bíblico, aí eles voltaram para Jerusalém e se reuniram ali, os discípulos, incluindo ali a mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, e a partir do versículo 15, Atos dos Apóstolos diz assim, naqueles dias Pedro levantou-se, porque precisava substituir Judas, não é isso? Porque Judas se enforcou, então tem que escolher um outro. Aí é a escolha de Matias ficou no lugar. Versículo 15, naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo pecado, ou seja, que recebeu pela morte de Jesus, as 30 moedas, né, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Judas comprou um campo. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a se chamar Aceldama, isto é, campo de sangue. Tá, parece que o campo se chamou campo de sangue, aqui na versão de Atos, porque Judas se suicidou lá, caiu de cabeça e suas vísceras se espalharam. E quem comprou o campo aqui foi Judas. Aí eu pergunto, isso aqui é o quê? É uma contradição de narrativa? Uma contradição de narrativa pode ser tida como erro?
Se o pessoal que tem essa consciência da inerrância bíblica, eu não estou falando de infalibilidade bíblica, porque para mim a Bíblia é infalível no sentido revelacionista, no sentido de que ela revela Deus, o caráter verdadeiro de Deus em Cristo. Isso aí eu creio. Tá? Eu não me tenho como seguidor de Cristo, mas eu creio que a Bíblia revela Deus nesse sentido. E é infalível. Revela Deus no seu caráter e é infalível nesse sentido. Agora, erro. O que é erro? Isso aqui é uma contradição. E tem um pessoal, no sentido teológico, conservador, no sentido teológico, a maioria dos conservadores no sentido teológico, eles são conservadores também no sentido moral, né? Mas não vou entrar nisso aqui. Mas os conservadores, os crentes conservadores, eles fazem milhões aqui, milhares de malabarismos para poder resolver essa questão. Isso aqui é sim uma contradição e pode ser tido como erro, sim. Para mim, não muda em nada. Como eu falei, o que importa é o Deus, o Cristo que a Bíblia me revela. Isso é que me importa. Claro, eu não fui ensinado assim. Né? Por isso que eu disse que eu tive choques em relação a isso. E quando eu lendo por conta, fui percebendo que tinha sim contradições. E posteriormente, estudando teologia, piorou ainda mais a situação. Mas me veio nesse sentido uma certa maturidade que eu vejo que a maioria das pessoas não tem. Então por isso que eu coloquei isso aqui como uma provocação. A Bíblia tem erro, você entra em canais aí ó, de youtubers conservadores e eles fazem assim malabarismos discursivos para resolver essa questão. E na minha opinião não precisava disso. É muito melhor encarar, olha, isso aí é uma contradição, porque provavelmente Mateus vem de uma tradição e o Lucas colheu informações para escrever aqui, porque quem escreveu Atos foi o Lucas, escrevendo para Teófilo, ele colheu informações de outra tradição, que dizia diferente sobre a história de Judas. Simples. Simples. Eu coloco isso aqui para combater a consciência frágil que a religião cria, desenvolve nas pessoas. O que não é bom. Isso não é fé. Na minha opinião, é muito mais falta de fé. Comente aí você, o que você acha? Tá correta essa leitura? É uma contradição ou isso é apenas uma aparente contradição? No começo eu falei aparente contradição, mas não deixa de ser uma contradição.